bem-vindo ao meu canal Evangelho para os Loucos. É isso aí, eu quero compartilhar hoje com você a história de um jovem chamado Davi. Talvez você já ouviu essa história, mas hoje eu quero trazer algumas revelações de Deus para a sua vida, como esse garoto chamado Davi se tornou um homem guerreiro e um homem bem-sucedido, rei de Israel. Simplesmente Davi, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus que o preparou para que ele pudesse alcançar essa vida de sucesso e de algo extraordinário. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 17, no versículo 33, o seguinte: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele o homem de guerra desde a sua mocidade. Entenda bem, quem está falando com Davi aqui é o rei de Israel, Saul. Saul olha para Davi e diz: Davi, você não pode enfrentar o gigante Golias, porque o gigante Golias, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. E você é apenas um jovem rapaz. Eu sei que as suas intenções são muito boas, mas você não vai conseguir, pois o currículo de Golias é muito melhor que o seu. Talvez você agora esteja pensando consigo mesmo: eu já passo por isso. Eu já passei por isso, eu estou passando por isso. As pessoas me olham e me acham incapacitados de realizar algo ou fazer algo, e muitas das vezes medem a minha capacidade com a capacidade alheia das pessoas. Ou seja, aquele pode fazer, aquela pode fazer, você não vai conseguir fazer, pois você não tem experiência, pois você ainda é muito jovem para fazer tal coisa. Você já se sentiu assim? Alguém que olha para você e te julga simplesmente pela sua aparência e não conhece a tua história, não conhece o que você já passou na sua vida? Era o que estava acontecendo com Davi. Davi estava ali na guerra não porque ele era um guerreiro, ele estava na guerra porque o pai dele pediu para que ele fosse visitar os irmãos na batalha e levar alimento para eles, e levar alimento para os capitães, para que eles não colocassem os irmãos dele na frente da guerra. Então o pai dele, Jessé, preocupado com seus filhos que estavam na guerra, chama Davi e diz: Davi, eu quero que amanhã cedo você vá até lá a batalha e leve esses suprimentos, esses alimentos que eu separei para que você chegue lá e entregue para os seus irmãos. E olha, esses queijos aqui, Davi, que é tudo do melhor, do mais gostoso, eu quero que você entregue para o capitão, tá? E você sabe que a intenção disso era uma certa bajulação de Jessé para que o capitão ele viesse não colocar os filhos dele na frente da batalha. Mas chegando lá, Davi se depara com uma situação muito interessante. De um lado, o exército dos filisteus e do outro, o exército de Israel. E um homem afrontando o exército de Israel, dizendo o seguinte: quem aí é homem para poder vir batalhar contra mim? Quem aqui é poderoso? Quem aqui de vocês de Israel se sente macho o suficiente, tem culhão o suficiente para me enfrentar? E se você tiver essa capacidade, nós vamos terminar aqui com a guerra. Quem vencer, vence a guerra. Ou seja, uma batalha de um homem só. Isso se torna interessante. Porém, quem ia enfrentar esse homem chamado Golias? Golias era um gigante, muito forte. E ele ficava ali afrontando o exército de Israel. Mas no exército de Israel, apesar de ter muitos guerreiros, homens de guerra, nenhum deles se propôs a arriscar a sua vida. E lá atrás vem vindo um moço franzino, ele de aproximadamente 17 anos de idade. Ele vem e escuta tudo isso, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Então aqueles guerreiros disseram para Davi: olha Davi, aquele que conseguir vencer Golias, o rei vai fazer dele uma pessoa muito poderosa, vai isentar ele de pagar impostos em Israel. Além disso, o rei vai dar a mão da sua própria filha. E Davi, ao invés de dizer assim: poxa, que legal, hein? Eu quero vencer esse Golias para que eu possa conquistar tudo isso. Davi olhou para aqueles homens e disse assim: quem é esse incircuncioso? Quem é esse filisteu incircuncioso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi não estava pensando nas recompensas, Davi estava indignado de um gigante, de um homem, afrontar o exército de Israel. Então, ao chegar essa notícia no ouvido de Saul, Saul ouviu que tinha um garoto, um rapaz que não tinha medo de Golias e estava disposto a enfrentá-lo. Então Saul manda chamar Davi e pergunta: rapaz,
Você tem certeza que você pode enfrentar esse gigante? Ele é homem de guerra desde a sua infância, desde a sua juventude. Ele é um homem de guerra. Você não, você é um rapaz franzino. Quem é você para que você possa enfrentá-lo? Então disse Davi a Saul, olha, no versículo 34, olha, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Talvez você ouvindo essa história, você poderia até desacreditar de Davi. Mas Davi disse para Saul, olha, eu no campo cuidando das ovelhas do meu pai, quando um leão ou um urso vinha para comer uma ovelha, roubar uma ovelha, eu não deixava para lá. Eu ia atrás dessa ovelha e conseguia trazê-la de volta. Arrancava a ovelha da boca do leão, do urso, e com essa força extraordinária, eu conseguia puxar o leão pela barba e matá-lo, o urso pela barba e matá-lo. E talvez você se pergunte como ele fazia isso. É lógico que não era na sua força comum, não era na sua força física. É porque Davi, mesmo no campo cuidando das ovelhas de seu pai, ele tinha um relacionamento com Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus estava preparando Davi num ambiente de anonimato. Então eu quero dizer para você, não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, este é um tempo de Deus na sua vida para que Ele esteja preparando você para algo muito maior. Aproveite, aprenda, tenha um relacionamento íntimo com Deus e com o Espírito Santo, porque é vencendo leões, vencendo ursos, que você um dia vencerá o gigante. Então Davi, ao dizer tudo isso para Saul, ele então se prepara para aquela batalha. Saul, o rei, pega a sua própria armadura e veste Davi. Pega da sua espada e entrega para Davi. E diz, Davi, agora você está pronto. Vai lá e vence esse gigante. Só que Davi não conseguiu andar. Davi não conseguia se mover. Por quê? Porque a armadura não era dele. A armadura pesou sobre ele. Não, e naquele momento de dificuldade ele diz assim, olha, eu não posso nem me mover com o peso dessa armadura. E muitas das vezes acontece isso comigo e com você. As pessoas querem que nós façamos algo, mas do jeito que elas querem que nós façamos. E nós não podemos usar ferramentas dos outros para vencer as nossas batalhas. Nós não podemos usar ferramentas alheias para vencer aquilo que Deus colocou na nossa mão para vencer. Se você chegou até onde você chegou, é com essas ferramentas que você vai vencer o próximo obstáculo. Entenda bem, Davi não precisava de armaduras, Davi não precisava de nada daquilo. Então Davi tirou aquela armadura de sobre si, desceu até o riacho, escolheu 5 pedras lisas de um ribeiro. Talvez você nunca viu, mas aquelas pedras que ficam perto das margens de um ribeiro de água, elas geralmente ficam lisas. E foi essas 5 pedras que Davi colocou ali no seu bolso, na sua sacola, e com uma baladeira, ou seja, com uma espécie de arma que ele usava para poder afugentar os lobos, os ursos, os leões que afrontavam o seu rebanho. Ele girou aquela baladeira e ele foi contra aquele gigante. Aquele gigante se sentiu ofendido, porque ele é um homem de guerra cheio de armadura, força, lança e capacete. Davi simplesmente sem armadura, sem nenhuma proteção, somente com uma espécie de estilingue rotatório, algo desse nível, ele começa a girar aquela baladeira com aquela pedra e lança na testa do gigante. Mas o que venceu aquele gigante naquele momento não foi o poder da força que estava nos seus braços, mas a fé. A fé, quando ele diz assim, olha, você vem a mim com tudo isso, eu vou até a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então você não vence com a tua capacidade, você vence com a tua fé. Você não vence com aquilo que você tem em suas mãos, o que você está vendo. Você vence por aquilo que você acredita. Então Davi, ele fere
aquele gigante cai ao chão quando a pedra atinge a sua testa. E depois então Davi puxa a espada do próprio gigante e mata ele. O que eu aprendo com isso? Não basta derrubar o gigante, tem que cortar-lhe a cabeça. Quantos gigantes você vence, mas você não corta a cabeça? Você deixa que ele um dia se levante novamente contra você. Existem gigantes que se levantam novamente na sua vida e te afrontam novamente simplesmente porque lá atrás você não finalizou o gigante. É isso mesmo. Você não deve somente vencer o gigante, derrubar o gigante. Você tem que finalizar de uma vez por todas e ultrapassar o gigante. Nunca foi um obstáculo para Davi. Pelo contrário, o gigante foi a chave que serviu para que abrisse uma porta gigantesca na vida de Davi. Davi saiu do anonimato para uma vida extraordinária. As pessoas viram naquele menino um poder extraordinário, daquele que tem um relacionamento íntimo com Deus, daquela pessoa que não vive por aparências, uma pessoa que não demonstra ser um guerreiro. Ele não demonstrava ser um homem de guerra ou um homem forte. Ele tinha uma coisa muito poderosa dentro dele, que é a fé num Deus que vence o impossível, e você pode vencer o impossível. Aprenda uma coisa: ninguém sai de trás do pasto para o reino sem antes vencer um gigante. Esse gigante não vai ser vencido na sua própria força. Não importa o que as pessoas pensam de você, desde que você tenha um relacionamento com Deus, você pode ter certeza, Ele não te abandona na hora que você mais precisar. Então fique na paz de Deus. Você que é um loucão, uma loucona por Jesus, que você possa entender essa palavra, guardar no seu coração, compartilha com quem está precisando ouvir essa mensagem. Um forte abraço do teu irmão Vinícius. Fica com Deus.